Sabe aquela pergunta que com certeza todo mundo já se fez em algum momento? Por que algumas pessoas parecem pegar tudo quanto é coisa, enquanto outras quase nunca ficam doentes? Bom, a resposta para isso, na maioria das vezes, está numa coisinha que a ciência chama de fator de risco. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa é a grande questão, né? Porque às vezes em situações muito parecidas, uma pessoa adoece e a outra continua super bem. Essa pergunta não é só uma curiosidade, é o que move todo um campo da ciência chamado epidemiologia. Ok, então vamos mergulhar nisso de cabeça. Para a gente começar a entender de verdade, a gente precisa olhar para a definição mais técnica, mais formal da coisa. O que os especialistas realmente querem dizer quando falam em fator de risco? E tá aí, um fator de risco não é uma sentença de que algo vai acontecer. Preste atenção na palavra mais importante aqui, probabilidade. Ou seja, é algo que aumenta as chances, que eleva a possibilidade de um problema de saúde aparecer. É um jogo de chances, não uma certeza absoluta. E o mais interessante é que essa definição se quebra em três partes principais. Um fator de risco pode ser uma condição, tipo ter pressão alta. Pode ser também uma exposição, sabe, como trabalhar com alguma substância química específica. E pode ser até uma característica da pessoa, algo que faz parte dela, como a genética. São essas três gavetinhas que ajudam a organizar esse universo de riscos. E isso já puxa o nosso próximo ponto. Porque esses fatores não existem soltos no mundo, né? Eles aparecem em várias áreas da nossa vida, de jeitos diferentes. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática? Primeiro, tem os fatores que a gente chama de contextuais. Isso tem tudo a ver com o nosso ambiente. Pensa só, morar numa cidade muito poluída. Isso, por si só, é um fator de risco contextual para problemas respiratórios. O lugar onde se vive, onde se trabalha, tudo isso tem um impacto direto na saúde. Aí a gente entra numa outra área super importante, os fatores psicológicos. A nossa saúde mental e emocional não está separada do nosso corpo de jeito nenhum. Coisas como estresse crônico, ansiedade, tudo isso pode sim funcionar como um fator que deixa o corpo mais vulnerável a certas doenças. Depois, a gente tem os fatores sociais. E aqui a gente fala do nosso acesso a recursos, das nossas redes de apoio. Um exemplo clássico, a dificuldade de acesso a alimentos saudáveis e frescos num bairro, o que às vezes é chamado de deserto alimentar. Isso é um baita fator de risco social para problemas como desnutrição ou obesidade. E por último, mas não menos importante, os fatores comportamentais. Esses estão ligados diretamente às nossas escolhas do dia a dia, sabe? Nossos hábitos. São aquelas decisões que a gente toma dia após dia e que, com o tempo, vão somando e podem aumentar ou diminuir as chances de um problema de saúde aparecer. Então, a gente chega num ponto crucial. Tá, mas e aí? Por que é tão importante ficar identificando cada um desses fatores? Qual é o grande objetivo por trás de todo esse trabalho de investigação? Exato. Para que serve todo esse esforço? Com certeza não é só para criar uma lista de coisas que fazem mal. O objetivo real é transformar esse conhecimento em ação. E é isso que a gente vai ver agora. A resposta está toda nesse processo. A grande sacada é transformar observações, às vezes até suspeitas, em dados concretos. O que os cientistas fazem é quantificar essa associação, ou seja, eles medem a força da ligação entre estar exposto a um fator e o aparecimento de uma doença. É a ciência transformando uma desconfiança em evidência. E é aqui que todas as peças se encaixam, porque entender essa ligação muda completamente o jogo. Transforma o jeito como a gente encara a saúde de uma forma geral. Olha só que diferença brutal. De um lado, sem esse conhecimento, a gente tem uma medicina reativa. Ela age depois que o problema já apareceu, ela corre atrás do prejuízo. Agora, do outro lado, quando a gente entende os riscos, a gente pode ser proativo. A gente pode agir antes da doença sequer dar as caras. A meta muda completamente. No fim das contas, tudo se resume a isso. Identificar um risco não é para gerar medo, de jeito nenhum. É para criar oportunidades. Oportunidades para prevenir doenças, para intervir do jeito certo e na hora certa, e assim mudar para melhor o futuro da saúde de muita gente. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão muito importante, né? Esse conhecimento sobre os fatores de risco é uma ferramenta poderosa. Então, a grande questão que fica no ar é como é que nós vamos usar essa ferramenta para construir um futuro mais saudável para todo mundo.